sejam bem-vindos à décima temporada do Paiol Literário, um projeto do Jornal Rascunho. O Paiol já é realizado desde 2006. Nós já trouxemos 71 autores para falar um pouco sobre literatura, sobre sua carreira, sobre o exercício da leitura, da escrita. E hoje nós temos o prazer de receber o Julian Fuchs, o romancista, crítico literário Julian Fuchs. O Paiol Literário é uma realização do Jornal Rascunho, nesse ano com a Lei de Incentivo Federal, né, e com patrocínio do Itaú Cultural. Julian, seja muito bem-vindo ao Paiol. Nós temos uma pergunta que 71 autores já responderam, né, e nós vamos fazê-la para você. A gente vai tentar traçar aqui uma espécie de radiografia da sua carreira como escritor, como leitor, enfim. Mas nós temos uma pergunta de abertura, né, que é qual é a importância da leitura, da literatura na vida cotidiana das pessoas, né? Porque as pessoas devem ou deveriam ler ficção no seu dia a dia. Seja muito bem-vindo a essa abertura da 10ª temporada do Paiol Literário. Bom, obrigado, Rogério, pelo convite e parabéns por esse processo Paiol Literário, que já tem 10 temporadas. Para mim é uma satisfação enorme ajudar a compor ou dar o meu quinhão para esse vasto acervo sobre a literatura brasileira. Muito prazer participar disso, ser parte disso, desse projeto tão importante. A literatura multiplica, diversifica, abre caminhos, ela aprofunda um cotidiano, uma rotina, ela rompe superfícies, rompe limitações imediatas do nosso dia, da nossa vida, né? Ela tem esse poder de transformar um dia numa coisa completamente diferente, né? Do que a gente esperaria, do que a gente imaginaria, enfim, do que a gente tem à disposição comumente. Quando se lê, eu estou aqui, é óbvio, me aproximando, me assomando sobre os riscos do clichê, né? As perguntas mais amplas sempre nos colocam nessa condição, mas, de fato, é algo que eu sinto, né? Eu sinto que o dia pode existir numa certa normalidade, num certo torpor do cotidiano, da notícia, do irrelevante, e a literatura é capaz de romper esse registro, é capaz de abrir um tempo a partir de outro tempo e constituir uma experiência completamente distinta naquele mesmo lugar, naquele mesmo momento. Essa tua trajetória, antes da gente falar um pouco sobre a tua trajetória como escritor, é bom resgatar um pouco que todo escritor, isso também é um clichê, né? A gente vai ficar em volta de alguns clichês também, todo escritor é parte de um grande leitor, né? Não existe um escritor que não tenha sido, quer dizer, até existem alguns, mas enfim, que não tenha sido ou que não seja um grande leitor. Eu queria que você traçasse um pouco essa tua trajetória, como é que a literatura e como é que a leitura foi se fortalecendo na sua vida? Se houve um começo, porque cada um tem a sua maneira de começar como leitor, ou na escola, ou na família, ou, enfim, uma relação de afeto, sempre tem um gatilho para essa entrada na literatura. Como é que se deu esse processo na sua vida? Acho que o processo se deu de partida bastante tranquilo e harmônico, nada que se assemelhe aos grandes registros dos leitores históricos da literatura, né? Um sujeito que precocemente se entregava a ler Dante, Cervantes, quem quer que seja. Eu não, fui trilhando o caminho básico de me dedicar aos livros correspondentes à minha idade, lendo literatura juvenil com entusiasmo, com entrega, com o tempo complexificando um pouco as referências, mas tudo isso, como eu disse, de partida de maneira pacífica. E isso foi se tornando outra coisa à medida que se fez mais evidente para mim o desejo de me tornar escritor. Eu gostaria de responder aqui algo mais borgiano, do tipo,
o meu grande feito na literatura são os livros que eu li, e não os livros que eu escrevi, ou algo assim, né? Mas eu mesmo não sou um leitor pacífico, nem passivo. Me sinto um leitor arredio, muitas vezes. A minha relação com a escrita é, por si mesmo, um tanto arredia, né, de aproximações e afastamentos, de lugares de desconforto, de incômodo. Escrever é um problema desde sempre. Há um imperativo de escrita e a percepção de uma impossibilidade quase constantemente. E na leitura em si, isso não é tão diferente, né? Há momentos em que me vejo cronicamente insatisfeito, cronicamente deslocado no exercício da escrita, sempre da leitura, sempre à procura de uma obra que me envolva, que me cative, que me domine, como talvez deva acontecer nas melhores leituras, e sinto que às vezes isso falha, né? Não por acaso, aos poucos, o que fui criando são referências mutáveis, né? Então, fui me aproximando a cada momento, a cada fase da minha vida, me aproximo mais de alguns autores, então, e geralmente bastante relacionados àquilo que eu desejo eu mesmo escrever, do que tem me movido para a escrita literária. Então, a partir do meu primeiro livro mais sério, Histórias de Literatura e Cegueira, além do muito Borges, João Cabral, James Joyce, essas referências que eu tentava emular no meu próprio estilo, e depois fui migrando também para o Juan José Saer, um autor argentino que me marcou muito durante a escrita de um livro posterior. E acho que, bom, não vou me antecipar a outras questões que certamente a gente vai discutir mais para frente, mas, em parte, o que eu sinto é que tem uma infidelidade grande com os autores que eu abraço, os autores que eu desejo que me influenciem, e me vejo também migrando continuamente entre uma proposta e outra, numa certa inquietude que deriva do exercício da escrita, né? A escrita inquieta cria uma leitura inquieta quase que inevitavelmente. Desejaria ser outro tipo de leitor, mas não necessariamente consigo. Quem sabe um dia chegue. Quando você diz que gostaria de ser um outro tipo de leitor, você tem ideia de que tipo de leitor? Esse tipo de leitor que você é hoje, ele te incomoda de alguma maneira ou não? Porque você busca se aproximar, talvez, a sua escrita, a leitura, os autores que você lê também, você tenta aproximá-los de alguma maneira daquilo que você vai produzir, e você já citou alguns autores. Você gostaria de fugir um pouco dessa paridade, ou se afastar um pouco mais disso como leitor? Eu sinto que quase toda leitura acaba incidindo no que a gente produz, né? A gente se deixa permear por tudo aquilo que a gente lê, a gente se contagia, acontece uma transmissão forte em qualquer leitura, e eu sinto isso muito evidente no momento em que vou escrever, marcado por aquilo que li naqueles últimos meses, ou naqueles últimos dias, ou no momento anterior à própria escrita, né? Algo que reverbera, que repercute no ato da escrita em si. E isso, é claro que gera certa inquietude, né? Certo desconforto, inevitavelmente. O que eu desejaria ser é um leitor mais generoso, mais entregue, mais capaz de devassar outros mundos e de me deixar ler sem tanto juízo, né? sem tanto julgamento, sem tanto controle no exercício da leitura. Acho que isso deriva do fato de eu ser um escritor que se propõe também muito ao controle, né? Que deseja trilhar muito imediatamente aquele trajeto da escrita, escolher precisamente cada palavra, cada frase. Então, acho que, em parte, isso me fere como leitor. Passo a observar isso em outras obras, passo a me deixar
controlar o exercício da leitura em si e perco certa entrega e generosidade, né? Gostaria de ser esse outro sujeito, almejo ser, acho que em algum momento algo pode arrefecer em mim e eu passar a ser um outro tipo de leitor. Seria algo muito favorável ao meu prazer. E você, quando você fala sobre o teu início e como leitor, e você diz que é uma questão bastante prosaica, enfim, foi se aproximando dos livros de uma maneira natural, em algum momento você se via como escritor, quer dizer, você estreou na literatura em 2004, ou seja, lá se vão 17 anos. Você, em algum momento, você definiu, eu vou ler porque eu vou me tornar um escritor, ou porque eu gostaria de ser um escritor, e como é que você consegue vislumbrar essa passagem, ou seja, essa trajetória do leitor para o escritor, e aí essa construção dessas obras que seguiram aí ao livro de estreia? Em algum momento eu me dei conta de que aquilo tinha maior importância para mim do que todas as outras coisas, né? Que eu me dedicava ou me divertia muito com o futebol, mas que aquilo não seria um ofício. Que eu poderia ficar contente e me sair bem numa prova de matemática, mas aquilo me importava menos do que receber um elogio depois de escrever uma redação. Então, em algum momento, aquilo se tornou um pouco mais central na minha vida e comecei a escrever muito lateralmente uns poeminhas que depois guardava numa gaveta e nunca voltava a olhar. Meu começo foi bem convencional nesse sentido. Mas, sobretudo, o que eu sinto que aconteceu é que se definiu para mim um imperativo. Em um dado momento, eu decidi que seria escritor. Em um dado momento, se tornou isso um objetivo, um caminho a ser perseguido, e faltava, e vai antes de ter escrito o primeiro livro, essa era já a questão, né? O que merece ser escrito, o que deve ser escrito, em confronto com as nossas possibilidades diante da página, diante daquilo que nos assombra. Isso permanece muito vivo em mim, aquela impressão já inicial que se mantém até hoje, a busca de algo que ganhe suficiente pertinência, que mereça ser conduzido ao papel e trabalhado com o devido rigor, com o devido esforço, para que constitua uma obra bem-sucedida, né? Em algum sentido, foi isso que eu estabeleci muito tempo atrás, e como leitor fui me guiando, procurando certos caminhos e lendo, tentando me constituir escritor também. Lendo obras, por exemplo, por um tempo, antes de escrever meu primeiro livro, lia muito primeiros livros de romancistas que eu apreciava e que admirava. Lia também bastante biografia, coisa que hoje tenho lido muito menos, biografias de escritores, para saber, afinal, como eles chegaram a escrever e a constituir uma obra. Hoje já estou menos entregue a esses vícios, mas aquilo me parecia também uma espécie de esforço medido de constituição de algo próprio. E só lembrando, quem quiser fazer perguntas ao Julián, pode ir mandando as perguntas e eu vou tentando intercalar aqui, na medida do possível, as perguntas para o Julián. Julián, quando você fala do primeiro livro, enfim, daquilo que você tinha como uma proposta, você tinha muito claro, assim, porque a gente, quem lê os seus livros, quer dizer, quem acompanha a sua trajetória, parece que existe não sei se a palavra ideal, né, talvez não seja, mas existe um projeto, uma ideia de literatura que você quer desenvolver. Isso foi se construindo aos poucos, ou você já tinha isso mais ou menos definido, quais os caminhos que você queria seguir como escritor na construção desses livros, em especial dos romances, né? Não, acho que não existia, em nenhuma medida eu fui um escritor capaz de projetar muitos livros consecutivamente, né? Num primeiro momento,
construir um projeto amplo de obra e me dedicar, então, a isso em momento posterior. Não, de forma alguma. A cada momento era a entrega ao próximo livro, a este livro que vem por aí. Há, no entanto, um certo olhar para a literatura que guarda sua coerência, que guarda sua organicidade, por assim dizer. Sinto que talvez o meu olhar de crítico literário, porque isso vem também me habitando há certo tempo, né, desde que me dediquei mais diretamente a uma trajetória acadêmica e etc., esse mantém mais coerência e se mantém mais estável e mais firme, embora também sujeito às suas oscilações. E uma coisa acaba incidindo sobre a outra, né? Na verdade, uma coisa e outra são a mesma coisa. Então, as respostas ficcionais que eu vou encontrando para os problemas insolúveis da crítica literária, acabam talvez constituindo esse efeito de construção consabida ou sabida com antecipação, em que cada livro deriva do livro anterior. Mas, na prática, não havia um programa prévio que eu me vi disposto a seguir. Talvez perdesse absolutamente todo o sentido se o projeto estivesse definido de partida e só me coubesse preencher as lacunas, né? Pelo contrário, é um exercício de pensamento e de busca da pertinência em cada novo livro e, sobretudo, em cada novo presente, né? Atento às transformações da própria literatura e às transformações do mundo, né? Cada vez mais eu estou convicto dessa ideia de que a literatura responde muito concretamente, muito diretamente ao seu tempo e que isso constitui sua própria forma, né? E, de alguma maneira, a tua incursão aí você fez mestrado, enfim, fez doutorado em estudos literários, em literatura. Essa aproximação com a academia, com o ensaio, com a crítica literária, isso de alguma maneira perpassa a tua literatura? Você tem uma preocupação? Isso de alguma maneira afeta a tua escrita como ficcionista, ou você consegue separar? Quer dizer, é difícil separar as coisas, mas enfim, você consegue desligar a chave do crítico literário e na hora de produzir a sua ficção? Não consigo e nem desejo, né? Aliás, não considero nem viável do ponto de vista conceitual, né? Talvez eu não, por um tempo eu me senti em alguma medida um sujeito dividido, ou me concebi como um sujeito dividido sem necessariamente sentir. Tinha essas duas atividades que eu trilhava simultaneamente, né? A trajetória de pensar literatura e a trajetória de produzir literatura. Mas, na prática, com o tempo, fui me dando conta de que é uma só trajetória, de que as coisas estão completamente imbricadas, completamente interconectadas. Uma coisa incide sobre a outra, inclusive de maneiras que eu mesmo não consigo controlar e que eu mesmo não consigo enxergar. Mas, em algumas outras maneiras, também se tornam muito visíveis, né, as influências. Um livro, História de Literatura e Cegueira, é derivação imediata do meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, ou seja, de uma pesquisa literária propriamente dita. Em seguida, o Procura do Romance é uma resposta possível aos problemas que eu vinha encarando na minha dissertação de mestrado sobre a impossibilidade de narrar e a morte do romance. Então, passa a ser um romance que encara como inevitável a morte do romance e que, paradoxalmente, tenta externar aquilo como romance. E mais tarde, enquanto escrevia A Resistência, me via refletindo criticamente sobre as questões ligadas à autoficção e tudo que venho escrevendo desde então sobre uma crise da própria ficção que incide na minha forma de pensar e na minha forma de escrever. Ou seja, está tudo completamente interligado e um não existe sem o outro.
Não é que não dá para dividir, é que não há nada divisível aí. Tem uma pergunta aqui do Luciano Martins, do leitor, que vai de encontro a uma pergunta que eu queria fazer, que é a questão da autoficção, que você acaba de tocar nesse assunto. Como é que você trabalha a autoficção? Como é que você vê a autoficção? Há uma crítica de vários teóricos, enfim, a própria imprensa, que há muita autoficção, quer dizer, há muitos autores trabalhando a autoficção, e o Luciano Martins quer saber exatamente isso. Essas narrativas autoficcionais, como é que você vê essa produção e como é que você produz a sua obra quando tem esse viés? Porque o Sebastião, que é um dos seus personagens, ele daria para dizer que ele funciona como um alter ego ou não? Ou seria demasiado? Não, dá, com certeza, né? Já venho escrevendo com esse sujeito que encarei e concebi como alter ego há 3 romances, né? Desde 2011, quando eu publiquei Procura do Romance, um livro que eu demorei 4 anos para escrever, ou seja, comecei a escrever em 2007 e o Sebastião, esse alter ego, não me abandonou desde então. Em alguma medida, eu sou refém dele, né? Me sinto comprometido, além da minha própria vontade, além do meu próprio desejo, com esse sujeito e com essa forma de escrita. Entendo quando se acusa o excesso, se acusa um viés quase mercadológico nesse tipo de escrita, mas eu acho que ele é atribuível a fatores muito mais longevos e muito mais profundos, né? Há uma crise da própria ficcionalização que se instaurou na literatura há muitas décadas e que vai encontrando saídas as mais diversas e que vão se influenciando mutuamente, né? Há um sistema de influências dentro da literatura que acaba por constituir essa forma múltipla, coletiva de escrita. Sinto que isso é tributário, eu sempre falo isso, ao tempo que a Nathalie Sarraute chamou de era da suspeita, né? O lugar onde leitor e autor se indispuseram, o momento em que o autor já não conseguia projetar-se a si mesmo num personagem muito diferente de si próprio, num segundo sujeito, e o leitor também já não conseguia, não queria se reconhecer naquele sujeito, naquele protagonista. Então se indispuseram autor e leitor, e algo das possibilidades narrativas se rompeu. Claro que a gente poderia explicar esse processo de muitas maneiras. Seja como for, parece que se revelou a arbitrariedade grande do exercício de constituir um ser, dar-lhe um nome, dar-lhe uma trajetória, inventar um enredo para essa vida, com suas datas específicas, com seus acontecimentos, suas peripécias. Tudo isso se fez muito arbitrário para uma série de autores, né? Um exercício quase aleatório de criação que se tornou impossível para muita gente. Há muitas saídas para essa impossibilidade, e uma delas que vem se dando com muita força é essa tentativa de aproximação ao real, né? Abandonando isso que era a prática propriamente do realismo como forma. O que se tenta reconstituir é uma relação imediata e mais concreta com o real. A autoficção é uma dessas maneiras, o momento em que o romance se aproxima da autobiografia, o autor tenta se fazer o mais sincero possível, tenta constituir um olhar para a sua própria vida, buscando o que há de relevante, de autêntico ali. Essa é uma das formas de fazer autoficção, é claro, há outras, mas é uma das muitas maneiras de lidar com essa crise. Eu sinto que essa crise é muito mais vasta do que a própria autoficção e que se manifesta na aproximação do romance em relação ao ensaio, em relação à historiografia, em relação à filosofia, o discurso político, enfim, numa série de hibridismos muito comuns na contemporaneidade, que eu prefiro chamar de pós-ficção e não de autoficção, justamente para dar conta do problema mais vasto.
E não te parece que o leitor, em geral, ele não está buscando uma verdade na ficção, uma verdade que eu digo, uma verdade da realidade? Não parece que os leitores, eles querem sempre saber se aquilo que está sendo narrado num romance ou num conto, enfim, numa peça ficcional, condiz realmente com a verdade? Você tem essa impressão ou não? Eu tenho a impressão de que essa pergunta o leitor, em alguma medida, sempre teve, mas era uma pergunta que estava envergonhada, né? Estava deixada de lado. A própria academia não permitia esse tipo de associação, esse tipo de olhar para a leitura. A obra do autor não interessa, digo, a vida do autor não interessaria nada para compreender a sua obra. É a ideia do primado do objeto, né? O que interessa está na obra em si, e o que está fora não nos diz respeito, não deveria atrair a nossa atenção. Só que os autores começaram a brincar com esse campo externo à literatura, né? a ir buscar com suas próprias mãos o que está fora e levar para dentro, e os leitores encontraram ali a saída para fazer finalmente aquela pergunta envergonhada, né? Então, afinal, o que está aqui é a sua vida, o que você está narrando aconteceu, e é uma pergunta que devolve também certa vida ao próprio exercício da leitura, né? Isso tem sido também muito evidente para mim nessa relação que se fez mais próxima e mais direta com leitores, né? Se constitui, a partir dessa nova forma de fazer literatura, se constitui um pacto ambíguo, não é mais o pacto ficcional, em que um finge que as coisas que está inventando são reais, e o outro finge que acredita, e isso basta, né? Aqui há uma tensão, um tensionamento dessa relação, tudo pode ser real e pode não ser. Os escritores começaram a brincar mais diretamente com essas correlações, constituem ambiguamente a sua própria matéria, e isso altera o regime de leitura. Eu mesmo me sinto, se me confessei aqui um leitor arredio e às vezes exigente, me sinto muito mais entregue em certo tipo de livro que constitui essa margem lábil, porosa, entre o ficcional e o não ficcional. Me sinto mais intrigado diante desse tipo de leitura e talvez por isso me veja escrevendo dessa maneira. E já que você falou do leitor, eu vou fazer a pergunta da Ana Cláudia, que é diretamente sobre isso. Quer dizer, ela fala assim, no romance A Ocupação, você apresenta 3 histórias. A de uma ocupação em um hotel, a da doença do pai do narrador e da gravidez da esposa dele. E aí ela quer saber exatamente isso, se isso foi inspirado nos fatos reais, quer dizer, na sua vida, enfim, coisas concretas. Sim, eu quase que posso responder isso para quase tudo que venho escrevendo nos últimos vários anos, né? Tudo passa pela experiência pessoal e, ao mesmo tempo, tudo é transformado, deslocado, combinado, conjugado, né? Essas 3 histórias que constituem o romance A Ocupação, elas não se deram propriamente no mesmo tempo, né? O episódio do pai no hospital é algo acontecido 10 anos atrás, que continuou, permaneceu em mim e quase que exigiu ser narrado. A gravidez e a perda do bebê foi algo mais recente, mas de uns 5 anos atrás. E toda a experiência na ocupação se deu durante a escrita do próprio livro, em 2017 foi o início dessa escrita e a experiência na ocupação em si. Ou seja, há primeiro, de partida, um deslocamento temporal. Existe também um deslocamento espacial. Alguns dos personagens que narro ali, como presentes na ocupação, como personagens, figuras da ocupação, eu não conhecia ali naquela ocupação, eu desloquei de outros lugares. Geralmente, o que eu levo para a literatura são experiências que eu tenho e que por alguma razão não se resolvem por completo num primeiro momento e que continuam me convocando, me exigindo pensamento, reconvocando nas suas nuances a minha memória, e eu acabo me sentindo, de novo, em alguma medida, preso
aquela experiência e desejoso de transformar em outra coisa, né? Então, por exemplo, um dos personagens centrais da ocupação, especificamente ali no espaço da ocupação, é o sírio Najat, né? O refugiado sírio. Ele eu não conheci ali, né? Ele não é um morador de São Paulo, eu conheci em Paris, uma residência artística que eu fiz lá. Ele, um escritor refugiado, me contou todas aquelas histórias com as quais eu não sabia o que fazer, né? Não sabia que finalidade dar aquilo tudo, não sabia como responder ao apelo que havia no relato dele. E aquilo permaneceu em mim, e quando fui escrever a ocupação, me dei conta de que era ali que a coisa podia entrar. Então, existe mais um deslocamento, e é nesse deslocamento, nesse exercício de montagem, de travessia de tempos e de espaços, que para mim, a coisa se torna propriamente ficcional, né? Esse é o elemento de ficção que existe na obra em si, nas coisas que eu tenho escrito, muito mais do que qualquer possibilidade fabular, muito mais do que invenção. O que existe é o deslocamento que tem a finalidade de tornar tudo mais expressivo, mais enfático e mais coeso, né? E dando um passo atrás agora, Julián, a gente falou um pouco da questão da crítica literária, enfim, do seu trabalho como crítico. O Cassionei, Cassionei Petri tem uma pergunta que é bastante recorrente também, que é como você avalia a crítica literária hoje? A gente sabe que houve um esvaziamento da crítica literária, em especial na imprensa. Quer dizer, se transformou em outra coisa, né? A crítica literária ganhou outros canais, enfim, perdeu aquele espaço que era do jornal impresso, né, os cadernos literários, enfim, isso foi se acabando rapidamente. Como é que você vê hoje o trabalho da crítica literária? E a importância que ele tem, enfim, não só para o escritor, mas para o leitor, enfim, para esse diálogo entre o livro e o leitor e o autor? Bom, concordo com o diagnóstico, digamos, de que a crítica literária, como a própria literatura, como a cultura como um todo, tem sido estrangulada, né, no atual cenário da nossa sociedade, né? Resta pouco espaço para a crítica literária, os espaços tradicionais foram sendo perdidos pouco a pouco. O investimento em crítica literária, tanto nos cadernos culturais, nos jornais, quanto nas universidades, foi caindo paulatinamente, e neste momento talvez nunca tenha sido tão baixo. Então, isso é inevitável que vai incidir no alcance, na qualidade, na profundidade do exercício crítico, né? Isso é uma consequência incontornável. Só que, ao mesmo tempo, como a própria literatura e como a cultura, a crítica literária sobrevive. A crítica literária resiste, ela encontra seus novos espaços, ela vai buscar outras maneiras de existir. E sinto que, da mesma maneira que a literatura, ela tem se subjetivado, né? Os canais, novos canais de discussão de livros se tornaram muito menos afeitos a uma ideia científica de literatura ou uma ideia objetiva de leitura e muito mais entregues a uma visão pessoal, a um olhar subjetivo para os livros, às vezes pautado demais pelo gosto, às vezes pautado demais pela estima mais imediata e rasteira, mas, de qualquer forma, acontecendo com uma relevância enorme, né? O importante é que a literatura se realize como debate, como diálogo, do qual participam não só os escritores, mas também leitores, também críticos, um debate que se faz mais plural, mais múltiplo. Em vários sentidos, isso tem se incrementado, isso tem se enriquecido. A própria ocorrência disto que a gente está travando nesse momento, que não é um caso isolado, que, pelo contrário, tem se feito muito comum no campo literário brasileiro e mundial, né? A ocorrência de eventos, de discussões, de fóruns literários, torna a literatura algo mais plural, multivocal, e faz crescer o próprio pensamento. Então,
você pode ver que nesse trajeto eu saio de um olhar pessimista demais sobre o papel e o lugar da crítica literária e vou migrando em direção a algo que pode ser muito mais positivo e construir um futuro da literatura mais dialógico e mais aberto à diferença. E quando você fala da crítica literária, a gente pode remeter essa mesma fala para o escritor, o lugar do escritor, e reclama-se nos últimos anos, quer dizer, em conversas com autores, enfim, reclama-se um pouco da irrelevância dos autores na discussão dos grandes problemas do país. Né? Parece que essa pandemia que a gente vive e a série de problemas que o Brasil vive, a gente não precisa nem mencioná-los, né, são visíveis. Você acha que o escritor precisa se colocar mais como um pensador do momento que vive, do país, dos problemas, ou não? Ou o escritor precisa ter aquela posição de produzir a sua ficção, enfim, e essas questões que o circundam. Você é um autor que participa bastante da vida, mais agora com a coluna no UOL, né, todo sábado, produzindo texto, enfim, com um olhar sobre a realidade, enfim, sobre o país, sobre São Paulo, enfim, sobre aquilo que nos afeta de alguma maneira. Como é que você vê isso? Você acha que o autor perdeu, o escritor perdeu um pouco dessa centralidade, ou seja, do espaço que tinha para a discussão, levando em consideração que também perdeu esses espaços mais tradicionais, que em geral eram os cadernos e os jornais impressos, que vêm cada vez mais perdendo força? Eu não costumo gostar de respostas muito estáveis e rígidas, atemporais sobre o papel do escritor, né? Porque eu poderia dizer que o escritor deve se engajar e deve participar dos debates sociais e políticos. Isso seria, me parece, algo razoável e justo nesse momento, mas não serve necessariamente para qualquer tempo. Pelo contrário, a percepção é que essa questão, que é muito longeva também, que atravessa a literatura há muito tempo, ela é respondida de maneira diferente em épocas diferentes, né, em função das circunstâncias e dos contextos que vai encontrando. 10 anos atrás, acho que a resposta mais razoável para isso seria pensar que o escritor pode se comprometer mais diretamente com a sua própria forma, com a sua própria linguagem, e constituir, a partir disso, uma obra mais relevante e rigorosa possível, né? Mais profunda também. Só que em tempos de máxima urgência, em tempos de alarme, parece que se exige, não só dos escritores, mas de cada um de nós, um posicionamento mais direto, mais claro, uma intervenção, né? Então, para mim, se transformou essa noção e agora me vejo respondendo de uma maneira bastante diferente. Não acho que se torne obrigatório ao escritor participar de um debate público, mas o próprio momento exige ao máximo de quem puder algum tipo de intervenção, algum tipo de transformação da sensibilidade, do olhar, né? O país, neste momento, nos exige isso muito concretamente, e o escritor que puder responder a esse apelo vai ser muito bem-vindo. Eu sinto, ao mesmo tempo, que isso tem acontecido. Não acho que os escritores tenham perdido espaço propriamente nos tempos recentes. Eu acho que, neste momento, a literatura conseguiu se engajar bastante. Eu mesmo vinha defendendo, ao escrever A Ocupação, um olhar para uma literatura ocupada, né? A possibilidade de uma literatura ocupada, de uma literatura que temporariamente tem a sua função transformada para que consiga lidar com o presente e para que consiga lidar com a política, né? E ocupada também não mais exclusivamente pela voz do próprio autor, e sim ocupada pela voz dos outros, pelas vozes que vêm sendo silenciadas, pelas vozes que precisam ser mais ouvidas neste cenário. Então, minha resposta para um imperativo da política no nosso tempo é a possibilidade de uma literatura ocupada. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que isso já começa a oscilar em outra direção na minha própria sensibilidade, porque ao me dar conta que nesse momento tão dramático, tão extremo,
a literatura tem se engajado amplamente e resolvido lidar com este presente com um comprometimento que se viu poucas vezes ao longo da nossa história, eu também começo a sentir falta de outras coisas na literatura. E meu sentimento é de que a literatura precisa ser tudo, de que a gente precisaria, neste momento, de uma literatura total, capaz de lidar com o presente, capaz de lidar com os desafios políticos e sociais do nosso país, mas também aberta a outros voos, aberta a lirismos, aberta a possibilidades mais íntimas, aberta à exploração do pessoal, não só do político e do coletivo, aberta justamente a compreender essas relações múltiplas que se criam entre individual e coletivo. Sinto que a literatura nos exige tudo como a vida nos exige tudo nesse momento, que a forma de resistência é justamente multiplicar possibilidades, aderir à vida no seu sentido mais amplo e não fechar o olhar num único aspecto das possibilidades de intervenção. Você usou uma palavra que nós, quer dizer, as pessoas em geral têm usado no seu dia a dia, que é resistência, né? Para além dessa questão da pandemia, que é uma questão que afeta e afetou em graus diferentes o mundo todo, e o Brasil de uma maneira muito forte, como é que você vê o Brasil de hoje? Nós passamos por uma guinada radical nos últimos anos. Como é que você vê o Brasil do ponto de vista social, político, econômico, cultural? Que percepção você tem do Brasil atual? Olha, não tem como ter nenhum olhar que não seja aterrorizado diante do que está acontecendo no Brasil hoje, né? Acho que a gente fica oscilando numa vasta nuance de um vasto rol de sentimentos que vão do desespero à indignação, né, digamos. Não conseguimos sair muito disso especificamente. Acho que é preciso e vai ser preciso durante muito tempo compreender o que se deu para estarmos neste lugar, né? Por um tempo se julgava que o que estava acontecendo podia ser prenúncio de algo pior. A eleição do Bolsonaro podia constituir seria um vaticínio de um golpe, de uma ruptura da democracia, de uma guinada em direção a um autoritarismo extremo, de um novo pesadelo. Mas a gente já está imerso nesse pesadelo, e ele não precisa ficar mais grave do que isso para que a gente conceba a sua extrema gravidade, né? Então, sinto que a gente está num momento muitíssimo agudo, muito mais agudo do que qualquer outro que eu mesmo tenha vivenciado, né? Nunca imaginei na minha vida chegar a esse lugar, não imaginei que o Brasil chegaria a esse lugar. Eu sou de uma geração que concebia muito mais pacificamente o estado em que a gente se encontrava, que dava por estável a nossa democracia, e agora me dou conta de que não, de que a gente está num país em disputa extrema e acalorada, né? Um país que batalha também, parte do país batalha para a preservação das suas desigualdades e das suas violências, né? Então, vai ser preciso compreender isso com a máxima profundidade possível, e vai ser preciso transformar isso do jeito que a gente consiga, né? Sinto que esse processo já está acontecendo, que a gente começa a sair, a se descolar disso, mas que tem muito chão pela frente. A tua resposta ela vai de encontro a uma pergunta que a Luzimara Cordeiro faz, que ela diz o seguinte: a sua escrita ocupada da era da pós-ficção, como na obra A Resistência, por exemplo, pode ser vista como uma ferramenta política de intervenção, quer dizer, há essa intenção também, a partir da sua ficção, e nesse livro em específico, de ter de agir diretamente sobre a situação do país, nesse caso?
Em A Resistência não havia ainda, né? Eu, quando escrevi A Resistência, tinha um olhar que se voltava para o político, mas não com a disposição de uma intervenção. Era mais para pensar as muitas maneiras em que a trajetória política de um país acaba incidindo nas vidas individuais. Esse continua sendo o meu foco, o meu olhar, né? Em A Resistência e a Ocupação, isso me interessou. A maneira como os processos coletivos incidem sobre o indivíduo e sua vida particular, né? Isso me movia muito para a escrita. Mas enquanto escrevia A Resistência, não era por si mesmo uma literatura resistente, não tinha esse propósito, só num específico sentido, né? Eu gosto do termo resistência pela complexidade que ele tem, pela ambiguidade, sobretudo, que ele tem, né? Resistência a gente usa para nomear duas coisas muito opostas, né? A resistência no sentido mais negativo, de não querer encarar, de não conseguir olhar, e isso se dava dentro da esfera familiar, né? A gente resistia a falar sobre a questão da adoção, a gente resistia a relembrar a perseguição política na Argentina, as nuances do exílio, havia muitas dimensões de resistência negativa na família, e, ao mesmo tempo, a gente nomeia como resistência uma coisa muito mais assertiva, uma tomada de posição, uma composição de força coletiva e a ideia de um ato de força, né? Então, a minha noção, talvez, em que a literatura poderia se tornar efetivamente de intervenção, é de transformação de uma resistência em outra resistência, que a literatura fosse essa ponte que leva da resistência no sentido mais negativo à resistência no sentido mais positivo. Esse era o meu olhar. Agora, em termos de literatura de intervenção, isso se tornou muito mais forte para mim na escrita do livro posterior, na escrita de A Ocupação, né? A Ocupação tem de partida essa proposta de olhar para o presente, de olhar para a condição política do Brasil no nosso tempo, de abrir espaço para essas vozes silenciadas e assim, de talvez, em alguma medida insondável, produzir transformação. E pegando o gancho da transformação, a gente já falou um pouco, e você falou da questão da crítica literária, enfim, do papel do autor, da maneira como intervém na realidade do país, enfim. Como é que você avalia, uma coisa mais ampla, as variações que aconteceram e foram muito rápidas nesses últimos, desde a sua estreia, por exemplo, lá pelas Sete Letras, até a tua chegada, por exemplo, na Companhia das Letras, que é uma das principais editoras do país. Como é que você avalia as mudanças no mercado, na questão de você se tornar escritor no país hoje, nas facilidades, enfim? Como é que você consegue como é que você traçaria esse panorama das mudanças nesses últimos 15 anos? Porque as mudanças elas são cada vez mais rápidas, né? Cada vez com as redes sociais, enfim, com as pequenas editoras, surgiram vários fatores que alguns facilitaram, outros acabaram dificultando. Por exemplo, as livrarias de rua praticamente estão desaparecendo. Enfim, vários fenômenos aconteceram rapidamente nos últimos anos. Como é que você avalia essas mudanças? O que te chama mais atenção, em especial na produção da literatura? Se mudou? Acho que para descrever isso, talvez fosse possível utilizar aquela mesma dinâmica do comentário sobre a crítica literária, né? Há algo de tradicional que vai se partindo, né? Que vai se rompendo. As livrarias e as editoras tradicionais vão encontrando mais dificuldades em tempos recentes. O mercado literário perece em alguma medida, né? Diante de um novo cenário que vai estrangulando a própria cultura. Isso sim, mas há muitas formas de resistência. A resistência se dá também dentro do mercado editorial, né? O mercado editorial que alguém já conceberia estritamente na sua condição de mercado e, portanto, de lugar de repetição, de lugar de dogmatismo, ele é muito mais vivo e muito mais rico do que isso. Ele pode ser uma coisa
um agente por si próprio de transformação cultural e de abertura para o novo, né? Sinto que nessa transformação constante e plena do mercado editorial, vão se abrindo espaços para novas iniciativas, para novas coisas, para novas livrarias, para novas editoras. Isso tudo tem acontecido com bastante efervescência, né? Então, é difícil dizer e responder taxativamente se um escritor encontra maior ou menor dificuldade hoje em relação a 15 anos atrás. Não é algo que se mensure facilmente, mas eu apostaria que é mais possível produzir literatura e ser publicado hoje, e há um desafio enorme em ser lido hoje, mas também talvez seja mais possível encontrar leitores. Então, na prática, esse processo dialógico que constitui a própria literatura talvez venha se adensando e se aprofundando, né? Então, há, claro, uma boa dimensão de preocupação com tudo que está acontecendo. Pode ser que a gente esteja nos estertores de algo, mas com a queda desse algo vai haver espaço para o nascimento de novas iniciativas que vão transformar a literatura e preservar a literatura como algo vivo e mutável, né? E falando um pouco sobre a questão de mercado, a Ângela Malheiros, ela faz um comentário que é a supremacia, por exemplo, das obras mais comerciais sobre os demais gêneros, o que sempre existiu, na verdade. Os best-sellers sempre tiveram uma supremacia em relação a tudo nas livrarias, isso desde sempre. E você acaba de publicar um belo ensaio, né, sobre romance, sobre a ideia do romance, enfim, para discutir a permanência do romance. Eu queria que você falasse um pouco, não só essa questão das obras mais comerciais, mas a questão da permanência do romance, né? Ainda é muito, as editoras, em geral, dão preferência, né, à publicação de romances. E os leitores parece que também recebem melhor o romance. Por que existe ainda essa supremacia, ela permanece no romance, que todo mundo já cantou o fim do romance, o apogeu do romance, a supremacia do romance, enfim, mas o romance está sempre aí vendendo, e me parece que hoje ainda existe essa preferência tanto por parte dos editores do mercado e do leitor. A questão do romance, para mim, ela é gigantesca e interessantíssima, né? A gente poderia olhar para ela só por esse viés, pelo viés do que ela tem de excessivamente dominante, do que tem de mercadológico, do que tem de opressor na cultura do romance, né? Então, um escritor que precisa escrever o seu romance para ser finalmente lido ou reconhecido, editoras que vão preterindo obras de outra natureza, rejeitando livros de contos, rejeitando poesia, tudo isso se dá e é parte do problema da cultura do romance. Mas o romance, como questão, é muito mais amplo do que isso e muito mais vivo, né? Em alguma medida, ele consegue conjugar em si mesmo uma série de tensões do exercício literário e tensões da própria arte, e consegue expressar essas tensões de forma muito contundente, muito eloquente, e se faz como questão, como problema, algo muito interessante de se acompanhar, né? Para mim, a indeterminação, a instabilidade, a ausência de marcas, a ausência de regras estritas que caracterizam o romance é algo que ele tem de mais interessante e que torna ele mais vivo e quase revolucionário em sentido formal, né? O romance é completamente aberto, o futuro do romance é completamente indefinido também. Há tanto vaticínio sobre a morte do romance, porque algo está sempre morrendo no romance e algo está sempre nascendo, e a gente não sabe exatamente para onde vai em matéria de romance. Estudando a história do romance, o que eu percebi é que aquilo que a gente considera
temporal, a crise do romance, é algo que, na verdade, perpassa tudo, que existe desde a sua origem, e que vai ela própria se transformando e se confundindo com a própria história do romance. A história do romance e a história da crise do romance estão completamente interligados, imbricados, né? Eu considero que há aí algo de muito fundamental para entender se a gente deseja escrever literatura hoje e pensar uma literatura do futuro, né? Acho fundamental que um escritor se mantenha atento a isso que já se produziu, a isso que já se discutiu, e que perceba que ele está sendo conformado por esse passado, que esse passado existe dentro dele, quer ele queira encarar, quer não. Então, que isso é uma das marcas da sua própria trajetória, e que o melhor talvez seja abraçar essa influência e tentar transformar em outra coisa. É o que eu mesmo tenho tentado fazer na minha própria literatura e nesse olhar dividido entre o exercício da crítica e o exercício da escrita. E na abertura, logo na abertura desse ensaio que você acabou de publicar pela Companhia das Letras, romance, História de uma Ideia, você deixa bem claro que você tem um olhar que vai perpassar obras, né, vários livros, vários autores, e que vai ser embasado na cultura europeia, enfim, branca, masculina, né? Por motivos históricos, enfim, isso, né, daria uma discussão longuíssima, mas a história da literatura também ela caminha ao lado da história do poder, né, das nações, enfim. A literatura também é uma forma de exercer o poder. Você encara isso como uma forma de exercer o poder também? Acho que sim, acho que a gente poderia dizer como uma forma de exercer o poder, mas ela é também um espaço de poder, né? Um espaço de disputa nesse sentido. E é perfeita a sua observação de que justamente a hegemonia econômica de certas nações vai se traduzindo muito concretamente em hegemonia cultural, hegemonia literária. O meu olhar na escrita desse ensaio era justamente para refletir o papel do cânone, né? E a constituição do cânone por si mesmo. De fato, o que eu poderia estabelecer como recorte é que é uma leitura a partir dos autores mais influentes da história da narrativa, mais influentes da história do romance. E quando a gente vai olhar para justamente esses sujeitos influentes, eles estão marcados por essas características centrais e opressivas que são uma questão que a gente precisa justamente desconstruir. Eu tenho plena consciência disso, de que esta não pode ser a história do romance, que é preciso escrever muitas histórias do romance e constituir a partir de outros vieses. O meu olhar aqui era justamente para tentar olhar atentamente para a história do romance tal como ela costuma ser contada e romper com certas visões estanques demais, calcificadas demais, construir um outro olhar baseado e fundado nas instabilidades do próprio gênero e naquilo que acaba por constituir as suas falácias, as suas mentiras, as mentiras que o romance fala sobre si mesmo, né? Mas, de fato, um movimento muito mais importante do que esse que eu fiz no ensaio é o de multiplicar o olhar, né? De perceber que, em algum momento, o romance sai de um continente único, se expande e se torna dominante no planeta inteiro, que ali vai encontrando outras origens, inclusive, né? Outras formas de narrar que influenciam o novo romance em cada novo continente, em cada novo país, e que é preciso trilhar várias genealogias, né? Não é esta a história do romance. O romance tem múltiplas histórias e pode ser contado de infinitas maneiras, né? Quase tão infinitos quanto são os próprios romances. Então, seria preciso olhar de novo para essa história e olhar por vários ângulos. O meu é só uma maneira e, obviamente, parcial e contingente de fazer esse exercício.
Até porque, me parece, não sei se você vai concordar com isso, mas há uma necessidade de reescrever a história da literatura a partir das conquistas mais do que necessárias e justas, por exemplo, de uma maior inclusão das mulheres na literatura, que isso vem, pouco a pouco, vem conquistando esse espaço que deveria ser ocupado já há muito mais tempo, enfim, parece que elas vão sendo relegadas a um segundo plano. Por exemplo, a literatura dos autores negros, enfim, me parece que há um movimento, não sei se você concorda, que há um movimento de que não só os livros sejam plurais, os temas, mas enfim, mas que os autores tenham uma pluralidade, uma diversidade maior. Você acha que em algum momento vai ser necessário reescrever pedaços ou trechos da história da literatura em geral? Em algum momento não, é necessário agora, né? A gente precisa disso, que esse exercício seja feito já, com máxima urgência, né? Olhar para aquilo que ficou esquecido na história da literatura, que foi relegado a um segundo plano, que não encontrou o devido espaço, e é um exercício, é um ofício hercúleo, né? Refazer essa história. Eu não me vejo apto a isso, mas aprecio muito os críticos e historiadores que são capazes de refazer essa trajetória com outro viés, com outro olhar. Algo de fundamental tem acontecido no presente, e com a transformação do presente, eu acho que o passado também vai ser reconstituído. De fato, a gente tem dado muito mais atenção, a devida atenção à literatura feita por mulheres, em tempos recentes. Na América Latina, isso é muito claro, né? As principais autores jovens na América Latina são mulheres, né? A gente tem isso sendo feito com muita força por Lina Meruane, Mariana Henriques, Samantha Schweblin. Tem muitas autoras transformando a literatura na América Latina e no mundo a partir de um olhar muito próprio. Esse movimento está acontecendo, acredito eu, com mais força do que em qualquer outro tempo. Lembrando que faz muito poucas décadas que a gente teve o realismo mágico e o boom latino-americano, escrito quase que sobretudo por homens. Não porque era escrito por homens, mas porque só os homens eram lidos, ou os homens eram muito mais lidos do que as mulheres. Isso vem se transformando. E acho que a literatura feita por negros e negras também vem adquirindo maior atenção, e a partir desse novo espaço vão surgir novos olhares para o passado e para o futuro, né? Então a literatura vai se transformar em função disso, e acho que isso é o que ela tem de mais auspicioso no momento. Julião, a gente está chegando na fase final aqui, no final do nosso bate-papo, nosso encontro. Tem uma pergunta que, para esse momento, eu acho que ela é inevitável, enfim, virou um lugar comum, mas eu acho que é importante deixar esse registro dessa pergunta, que é de que maneira essa pandemia, tudo isso que a gente vive, né, nesses últimos quase 2 anos, de que maneira isso afetou a sua vida? Enfim, eu já li vários textos seus no UOL sobre essas questões da sua vida pessoal, enfim. Como isso afetou a sua vida? E como isso afetou a sua vida como escritor, como leitor? Se você escreveu mais, escreveu menos, e se você acha que é possível que dessa pandemia que afetou o mundo, o que você espera disso do ponto de vista literário? Bom, a minha afetou imensamente, como afetou a todos nós, né? Mas é curioso, porque no momento em que começou a pandemia, eu estava com uma filha pequena em casa. Minha segunda filha tinha nascido fazia pouco tempo, tinha 4, 5 meses, e não estava escrevendo nada naquele momento. E quando se deu a quarentena extrema, eu me vi completamente entregue à função parental e completamente incapaz de escrever qualquer coisa, de escrever literatura ou o que quer que fosse. Minha mulher num trabalho integral e sendo completamente impossível o encontro e o espaço, um tempo necessário para a reflexão e para a escrita. Só que foi nessa circunstância mais
complicada possível, que eu me vi tentado a aceitar um convite que tinham feito para mim muitos anos antes, que era para me tornar colunista do UOL, e nesse momento, sem tempo para nada e sem a possibilidade efetiva de uma reflexão aprofundada sobre tudo isso, me vi desafiado a escrever. Eu precisei escrever. O imperativo da escrita falou mais alto num dado momento, e eu disse, eu preciso me mover nessa direção, abrir janelas nessa casa fechada, né? E foi o que fiz. Aceitei me tornar colunista, aceitei esse convite que era antigo e que, portanto, passou a ser quase um pedido meu. Então, me incorporem aí ao quadro de vocês. E, com o tempo, me vi, obviamente, refletindo muito sobre o estado de coisas no Brasil hoje, sobre a minha própria vida familiar e essa situação tão peculiar, sobre a própria pandemia. Com o tempo, me dei conta de que estava escrevendo um livro sobre isso, né? Que em sessões, de pouco a pouco, um texto por semana, aquilo ia se constituindo um pensamento único, com muitas nuances, com muitas facetas, né? E aos poucos fui me dando conta, ao perceber que estava escrevendo algo como um livro, fui constituindo esse livro, né? Pensando o que falta nele, o que eu deixei de falar ao longo desse tempo, qual aspecto desse presente eu ainda não encarei. Então, na prática, é óbvio um exercício muito diferente, né? Escrever uma coluna envolve uma atenção ao assunto do momento, àquilo que as pessoas estão discutindo, ao que está se dando mais amplamente entre todos, não é uma decisão muito exclusiva e individual sobre o que escrever, mas, ao mesmo tempo, não difere tanto da escrita de um livro como qualquer outro, que traz planejamento, que traz certa dose de surpresa em cada passagem, que nos exige uma reflexão contínua de por onde ir, por onde seguir, e é isso que eu estou escrevendo neste momento, aderir a isso como projeto. Então, no momento, é o único projeto possível, e em outro momento, obviamente, eu vou voltar ao romance. O que eu vou escrever sobre pandemia como romance, eu não tenho a menor ideia se vou escrever sobre o romance. Eu sinto que houve uma antecipação enorme dessa resposta, né? Havia 2 meses de pandemia e já se publicavam longos artigos, por exemplo, no New York Times, temendo o excesso de romances sobre pandemia que haveria nos anos seguintes, que a gente veria agora, né, o boom de romances pandêmicos, mas ninguém tinha escrito romance pandêmico nenhum. Há uma antecipação da própria crítica literária, há um medo dos escritores de que vão chover no molhado e dizer aquilo que todos estão dizendo. Então, é impossível escrever sobre qualquer outra coisa neste momento, porque a escrita de outros assuntos é impertinente, mas escrever sobre pandemia vai resultar de novo, em mais um livro sobre aquilo que todo mundo viveu e todo mundo já conheceu demais. São problemas que eu acho que foram antecipados e que ainda precisam encontrar e ainda encontrarão sua resolução formal. Eu não sei o que vai acontecer, porque a imprevisibilidade é uma das marcas indissolúveis da própria literatura e o que ela tem de mais interessante. Eu não tenho dúvida de que a pandemia em si é um fenômeno que rende boa literatura, que pode nos levar a lugares muito interessantes na escrita. Agora, como isso vai se dar como fenômeno mercadológico, aí eu não consigo prever. Bom, Julián, a gente chega ao fim dessa abertura. Queria te agradecer a abertura da 10ª temporada do Paiol Literário, que agora é nesse esquema online, por várias questões que a gente acabou de abordar aqui. Queria te agradecer muito e deixar a palavra aberta, enfim, para que você faça o comentário que você achar pertinente nesse encerramento dessa 10ª temporada, da abertura dessa temporada. Não, eu queria só agradecer a você, ao Rascunho, ao Paiol. Sinto que é um espaço fundamental, um desses espaços de resistência da crítica, da literatura, do olhar para a própria literatura.
E estas conversas, estes encontros, quero agradecer também quem quer que esteja presente neste momento aí do outro lado, deste lado eu não consigo enxergar, mas ainda assim sinto essa presença como uma forma de abertura para o mundo, e como algo indispensável para qualquer escritor, né? Já abandonei completamente a noção de um escritor que decide sozinho, por sua própria conta, imerso nos seus pensamentos, decide sozinho o que deve ser escrito, o que a literatura precisa ser. É muito mais uma construção coletiva em que estes momentos se tornam fundamentais. Então, te agradeço, Rogério, por tudo que tem feito pela literatura brasileira, pela cultura brasileira e por este convite para estar aqui com você. Muito obrigado, Julián. Queria agradecer a todos que participaram, né, o nosso bate-papo, enfim, como público. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas que nos foram enviadas. E lembrando que o Paiol agora vai até dezembro, nós teremos agora mais 6 encontros. No dia 6 de julho, nós teremos a poeta e tradutora Marília Garcia. E todos os encontros vão estar no YouTube, no nosso canal do YouTube, vão ficar aí, espero que por muito tempo. Nós temos um site agora exclusivo para o Paiol, que nós vamos reproduzir essas entrevistas, né, essas conversas em forma de entrevista de texto, que é o paiolliterário.com.br, e também na edição do Rascunho, tanto no site quanto na edição impressa. E também esse bate-papo vai ser transformado depois, né, possivelmente nos próximos meses, em um podcast em parceria com o Itaú Cultural. Então, muito obrigado, Julián, muito obrigado a todos e uma boa noite.